muito legal. O Curiosity, para quem não lembra, ele pousou em Marte em 2012. E quando ele pousou em Marte em 2012, ele levou dentro dele, dentro da barriga dele, vamos dizer assim, um experimento muito legal que ficou guardado ali por muito, muito tempo. Na verdade, ficou guardado por 14 anos. Por quê? Na verdade, ele levou 2 desses experimentos. Então, ele só podia usar isso num momento certeiro. Ele teria, tipo, um tiro para dar, teria que ser um tiro certeiro, porque depois aquele experimento iria acabar e não poderia mais ser usado. E isso aconteceu agora. A NASA apertou o botão e usou esse experimento sensacional, e os resultados foram publicados na Nature Communications, e o que encontraram é espetacular. De cara, sim, o Curiosity encontrou nada mais, nada menos que mais de 20 moléculas orgânicas complexas, incluindo compostos com nitrogênio e enxofre. Nós estamos falando aí dos blocos que são os blocos fundamentais da construção essencial da vida como a gente conhece, e que, de alguma forma, sobreviveram por mais de 3 bilhões e meio ali na superfície marciana. Então é algo assim realmente espetacular o que a NASA conseguiu fazer. Então é o seguinte, vamos explicar um pouquinho aonde que está o Curiosity e qual que é a dimensão de tudo isso. O Curiosity, para quem não sabe, ele trabalha ali num lugar chamado Cratera Gale, tá? Onde há cerca de 3 bilhões e meio de anos, a Cratera Gale não era esse deserto congelado que é hoje, né, e radioativo, né? Ela abrigava um lago alimentado por rios que desaguavam ali, depositando camadas e camadas de sedimentos muito finos. Com o passar de todos esses bilhões de anos, né, a atmosfera marciana foi varrida pelo vento solar, a gente já explicou isso. A água, então, evaporou ou congelou no subsolo, e toda aquela lama no fundo da cratera Gale se transformou em rocha, mais especificamente em rochas argilosas, ricas em esmectita, que é o nome deste mineral aí, muito importante. E aqui está um detalhe muito crucial. As argilas, elas são excelentes, como se fossem excelentes daquelas garrafinhas, sabe, de que você joga no mar, né? Excelentes máquinas do tempo, ou cofres do tempo. Elas têm capacidade de, além de aprisionar, proteger a matéria orgânica da radiação ultravioleta dos raios cósmicos que bombardeiam ali a superfície, no caso aqui de Marte. E sabendo disso, a equipe do Curiosity, então, direcionou o rover para uma região chamada de Glentorridon, bem no coração desses antigos depósitos lacustres. E lá eles escolheram um alvo para perfuração, chamado Mary Anning 3. É isso que foi feito, beleza? O que acontece, então? O Curiosity, para quem não sabe, né, o Perseverance ele perfura a rocha marciana e a perfuratriz dele já tem um buraquinho. À medida que ele vai perfurando, ele vai coletando aquela amostra. E ele guarda aquela amostra num tubinho para no futuro, quem sabe um dia, ser resgatado por alguma missão. O Curiosity é diferente. O que ele faz? Ele fura e o pó resultante daquela perfuração, ele pega aquele pó e joga dentro dele, onde ele tem um laboratório químico muito legal. Esse laboratório portátil do Curiosity, ele se chama SAM, de Sample Analysis at Mars, tá? O SAM, na verdade, ele funciona assim, sempre, né? Como se fosse um pequeno forno. Então ele joga joga esse pozinho da perfuração lá dentro, aquece esse resíduo aí da perfuração a temperaturas altíssimas e analisa, né, ou cheira, como o pessoal gosta de dizer, os gases que são gerados a partir deste processo que a gente conhece ele como a tal da pirólise. O problema da pirólise, né, é que as moléculas orgânicas grandes e complexas, aquelas que poderiam, né, indicar, por exemplo, presença de vida e tudo mais, elas não evaporam facilmente. Em vez disso, elas se quebram e se transformam em compostos menores, tornando quase impossível a gente reconstruir esse quebra-cabeça e saber qual que era a amostra, né? Como que era a molécula original. Para contornar isso, o que a NASA fez lá atrás, quando ela resolveu lançar o Curiosity? Ela fez o seguinte: vamos levar para Marte um reagente, tá? Chamado de TMAH.
ou hidróxido de tetrametilamônio. O TMAH, ele é um solvente fortemente alcalino que realiza um processo chamado de termoquimólise. Esse é o processo. Basicamente é o seguinte, ele age como uma tesoura química, tá? Ele vai conseguir cortar as moléculas orgânicas presas nos minerais, adicionar pequenos grupos químicos a ela, transformar ela em gases voláteis, e aí o SAM vai conseguir, né? O SAM, que é aquele que lê, que cheira o resultado desse aquecimento, vai conseguir ler isso com precisão. Só que, como não podia fazer muito, né? Eles fizeram 2 desses copinhos aí, eles só tinham 2 desses copos com esses experimentos. Então era um experimento de tudo ou nada. No Sol marciano número 2879, a Broca então perfurou a rocha Mary Anning, recolheu cerca de 163 miligramas do pozinho marciano, depositou cuidadosamente dentro desse copo e o lacre então foi rompido. O líquido que estava ali, o reagente, então banhou a poeira marciana e a mistura foi aquecida lentamente. Foi o primeiro experimento de química úmida desse tipo já realizado em outro planeta. Só isso já é um negócio sensacional. E aí o que eles descobriram? Aí que entra toda a descoberta. Então tudo aqui foi para explicar para vocês. Cratera Gale, ou qual que é a problemática geológica dela, e esse experimento, que foi um experimento que foi levado para lá para ser usado só 2 vezes. E essa vez aqui ele foi usado agora. Muito bem. O que o Curiosity descobriu, depois de fazer essa análise, foram mais de 20 moléculas orgânicas diferentes, tá? Até então, as descobertas orgânicas em Marte se limitavam a compostos relativamente simples, como o clorobenzeno ou pequenos fragmentos com enxofre. Mas agora o experimento revelou uma complexidade inédita. Foram encontrados anéis aromáticos complexos, como o trimetilbenzeno e o naftaleno. Encontraram moléculas contendo oxigênio, como metilbenzoato. Encontraram benzotiofeno, uma molécula que contém enxofre, provando que os processos de sulfurização ajudou a preservar esses compostos por bilhões de anos. Mas o grande assim momento do estudo, né, foi quando eles encontraram ali a tal do dimetilindol, que trata-se de um heterociclo de nitrogênio. E por que isso é muito importante? Porque os anéis aromáticos contendo nitrogênio são os componentes fundamentais da biologia. Por exemplo, eles são a base do que forma o DNA, o RNA e aminoácidos vitais como o triptofano. A vida, da forma que a gente conhece, simplesmente ela não existiria sem essas estruturas baseadas em nitrogênio. Então essa é a grande importância, tá? Porém, como bom cientista, a gente precisa sempre jogar um balde de água fria nas expectativas, né? O artigo da Nature, que saiu na Nature Communications, é muito cuidadoso ao afirmar que isso não é de forma alguma a prova definitiva de vida marciana. É aquele papo que a gente já teve aqui há muito tempo. Por quê? Porque essas moléculas aí, elas podem ter origem biológica, porém, elas podem ter origem de outro tipo, geológica, por exemplo, ou elas podem ter vindo a bordo de meteoritos ricos em carbono, né? Por exemplo, aqui na Terra a gente tem o famoso meteorito de Murchison, ele poderia ter esse tipo. Ou podem ter sido formados por processos químicos abióticos, ou seja, sem a presença da vida. Esse que é o grande problema. O grande problema da vida em Marte está nisso. As evidências que a gente encontra para a vida marciana, elas podem ter sido formadas por processos biológicos, e aí seria a vida, ou por processos abióticos. E aí não é vida, a vida não está envolvida e não tem nada a ver. Então é aquele negócio, né? Encontramos moléculas orgânicas complexas em Marte pela primeira vez, mas encontramos vida? Ainda não, tá? Mas encontramos moléculas ali que são a base para a vida como a gente existe, ou pelo menos a base para o DNA e para o RNA. Então, foi a gente sabe que a argila, né, marciana, ela é capaz de preservar esses compostos orgânicos muito bem preservados, tá? E o experimento TMAH funcionou perfeitamente no ambiente hostil como o ambiente marciano. Beleza? Muito bem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós teremos um novo rover em Marte, o Rosalind Franklin. Isto mesmo, a NASA assumiu a parada de levar o Rosalind Franklin. Para quem não sabe, o Rosalind Franklin ele é um rover da Agência Espacial Europeia. Ele ia ser lançado
a bordo do foguete Proton. Isso ia acontecer ali iria acontecer um pouquinho num determinado momento, e um pouquinho antes do lançamento começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por isso, a Europa foi lá e falou assim, como a Europa tem sanções ali com a Rússia, falou, não vamos lançar nada com vocês, não vamos lançar o Rosalind Franklin. Foi isso que eles fizeram. Esse rover ficou aí perdido pelo mundo e a NASA assumiu. Então, eles vão lançar o Rosalind Franklin a bordo do Falcon Heavy, tá? E ele carrega um instrumento chamado MOMA, que utilizará uma técnica muito semelhante, tá? Ainda nós vamos ter a missão Dragonfly, que vai levar um instrumento chamado DRAMS, D-R-A-M-S, que também fará experimentos de química úmida em outro planeta. Então, assim, o Curiosity, com esse trabalho, ele mostrou que é possível, né, fazer esses experimentos que são diferentes de todos os outros que a gente já fez, e nós vamos ter o Rosalind Franklin em Marte e a Dragonfly em Titã para poder fazer experimentos parecidos e aí, quem sabe, matar a famosa questão sobre se estamos ou não estamos sozinhos no universo. Então está aí um trabalho realmente espetacular. É muito legal isso, né? Você vê que a NASA ela se preparou para este momento. Agora imagina, né? Você ter só 2 chances para fazer esse tipo de análise, e eles fizeram, e os resultados realmente são espetaculares, e os resultados estão todos aí publicados bonitinho na Nature Communications para vocês, todos os gráficos aí, eu coloquei os gráficos aí para vocês verem, e o lance é esse, né? Mais uma vez, encontramos moléculas orgânicas, mas agora moléculas orgânicas complexas e diversas, né? Muitas, mais de 20, mas ainda não encontramos vida. Será que um dia vamos encontrar vida em Marte?